Olá, você está no canal Conhecer Mais. E hoje eu quero tratar de um tema bastante polêmico. Eu quero falar sobre o Deus da Bíblia. Para compreendermos o Deus da Bíblia, é preciso antes saber como eram as crenças anteriores a esse Deus. Então nós temos que fazer um retrocesso indo até a pré-história, mais exatamente no Paleolítico Superior e até o Neolítico. Período esse em que os nossos ancestrais acreditavam no poder feminino como chave do mito da criação. Os nossos ancestrais, eles não conheciam o Deus masculino. Eles adoravam e veneravam uma poderosa divindade, a deusa Mãe. A deusa Mãe reinou absoluta por mais de 36 mil anos. E temos evidências quanto isso através das inúmeras pequenas estatuetas das famosas Vênus da pré-história. Aquelas mulheres grávidas com suas coxas, nádegas, vulva e seios fartos. O pano de fundo para o nosso bate-papo de hoje é uma região longa conhecida pelos historiadores e arqueólogos como a Eurásia. A Eurásia é uma faixa de terra que liga a Europa até a Ásia. Numa região da Eurásia, no que ficou muito conhecido como Crescente Fértil, ali foi o local onde surgiram as primeiras vilas, as primeiras cidades e as civilizações. Os povos que ali viviam eram agricultores ou pastores seminômades. Na passagem da Idade da Pedra para a Idade dos Metais, mais exatamente na transição entre a Idade do Cobre para a Idade do Bronze, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, aquela região foi radicalmente modificada ou transformada com a chegada dos povos indo-europeus. Os povos indo-europeus eram guerreiros e eles traziam em sua bagagem também um deus guerreiro. A tática, o critério dos índios europeus eram de colocar os seus deuses dos santuários locais e fazer um casamento de seus deuses com as deusas residentes. Segundo pesquisas recentes, tanto da arqueologia como da antropologia, definiram que logo que aqueles povos indo-europeus se estabeleceram naquela região do Crescente Fértil, os semitas, mais exatamente também os cananeus, começaram a absorver aquelas divindades dos povos indo-europeus. E atualmente temos relatos aí das escavações arqueológicas naquela região ali de Israel, do atual Israel, mais ao norte, uma região onde floresceu uma importante cidade-estado, Ugarit.
Lá foram encontrados várias tabuletas de argila com inscrições falando dos deuses. E é a partir desse ponto geográfico que nós podemos traçar a origem das tribos de Israel. Mas a Bíblia, em seus relatos, colocam os israelitas bem distinto dos cananeus. Mas a arqueologia tem refutado essas narrativas bíblicas por causa das evidências encontradas naquela região. Os israelitas, então, os israelitas antigos, começaram agora a absorver os deuses de Canaã, os deuses cananitas. Entre eles, El, o deus El dos cananeus, é o patriarca dos Elohims, dos deuses inferiores. E o Deus da Bíblia era um desses deuses. E podemos ver a absorção do Deus El dos patriarcas. Porque, de acordo com a Bíblia, os supostos patriarcas, tendo ele Abraão, Isaque, Jacó, esse Deus então está revestido, esses deuses dos patriarcas, com a personalidade e com os atributos do Deus El. Mas a coisa fica mais interessante ainda com a chegada de Baal em cena. Porque também naquela suposta passagem bíblica dos hebreus, os antigos israelitas, lá no Egito, o Deus bíblico então assume também a personalidade e os atributos guerreiros do Deus Baal. Mas o Deus da Bíblia também não estava sozinho, só com esses dois. O Deus da Bíblia reinava absoluto ao lado da deusa Asherá. A deusa Asherá foi uma deusa muito importante para os antigos religiosos de Canaã e também para os antigos israelitas. Ela reinou paralelamente com o Deus da Bíblia. Mas com a passagem daqueles movimentos do Deus único, saindo do politeísmo lá de Israel e entrando no monoteísmo, né, que começou com uma reforma político-religiosa do rei Josias, e teve um desenrolar bastante curioso quando disseram que encontraram, né, entre aspas, a Torá oral, né, que era transmitida ao povo, e ali diziam eles que encontraram a verdadeira palavra de Deus. E foi a partir daí que então começou esse processo de demonização dos deuses e das deusas, para transformar no Deus de Israel o Deus único de todo o povo de Israel. Veja só, você depara agora com esse processo de transformar o Deus de Israel num Deus único, uma verdadeira, né, como que eu posso dizer sem ofender a todo mundo, mas uma verdadeira discriminação
de todo o resto da humanidade. Porque, veja só, um Deus universal, mas ao mesmo tempo um Deus de Israel, traz uma bagagem de discriminação muito grande para o resto da humanidade que não seja os povos de Israel. Mas esse movimento, conhecido pelos estudiosos como movimento deuteronomistas, consegue um avanço muito grande no pós-exílio, por volta do ano de 580 a.C. Foi a partir daí que então essa reforma de Josias e mais esse movimento do Deus único, que nada mais era do que uma propaganda, um marketing para os futuros judeus, para dar ali um passado vitorioso, um passado sobre os poderes de um único Deus. Se você gostou deste vídeo, eu quero que você dê aí o seu joinha e vou pedir também para que você vá lá se inscrever.